Queridos, como o pastor já falou aqui a nós, começamos hoje uma série de exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que vai levar aí várias semanas para frente. Mas acreditamos que isso será uma bênção e que Deus trará a nós grande edificação, fortalecimento, graça, e Deus irá nos abençoar grandemente através então da sua palavra, como assim o Senhor tem feito. E por que Romanos? Nós falamos tanto, a respeito de Romanos, usamos tantas citações, nós pregamos tanto em Romanos. A verdade é que essa carta, que poderíamos dar outro nome a ela, os teólogos gostam de chamar de tratado teológico, ela contém todas as doutrinas fundamentais da nossa fé. Não quer dizer que em outros livros da Bíblia não tenha, não se fale em outros lugares sobre a pessoa de Jesus, por exemplo, o que Jesus fez, a justificação pela fé. O próprio Paulo aos Gálatas fala sobre a justificação pela fé. Mas em Romanos, todas as doutrinas que nós consideramos essenciais estão contidas aqui. O reformador Martinho Lutero disse que se a Bíblia contesse só a carta aos Romanos, seria suficiente para a nossa salvação. E é verdade, ele está certo. Porque o que precisamos saber sobre a nossa condição, sobre o que Deus começou a fazer em Jesus e está realizando em nós, seu povo, a sua igreja, irá continuar a fazer uma vida de serviço, de santidade, de adoração, nós encontramos aqui em Romanos. Ele estava certo ao dizer a respeito disso. Então ela é por demais importante. A nossa fé, que tem doutrinas estabelecidas, nós precisamos acompanhar com muito carinho, com muita atenção, aquilo que o apóstolo Paulo disse aqui nessa carta. E é tão poderoso a mensagem que, ao longo da história da igreja, nós encontramos diversos testemunhos a respeito de pessoas que apenas ao lerem Romanos foram profundamente tocadas e transformadas, por que não assim dizer. O próprio Martinho Lutero, que eu citei aqui, ele dizia que ainda não tinha alcançado de fato a graça na vida dele. Ele odiava a Deus, isso porque era um monge, vivia ensinando a Bíblia. Ele disse que odiava a Deus porque ele não conseguia entender como um Deus de amor pode ser também um Deus de juízo. Ele não conseguia entender a justiça de Deus e como ela se manifesta. E ele conta que, ao se dedicar a estudar, a permitir que Deus falasse com ele através dessa carta, bem no comecinho dela, os versos 16 e 17 do capítulo 1, quando ele leu lá que o justo viverá pela fé. É pela fé. E ele entendeu a partir daquele momento que não tem nada que ele possa fazer, que não tem nada que ele possa dar a Deus, porque Cristo já fez absolutamente tudo, e ele recebe isso somente pela fé. Então não tem obras, não tem indulgências, não tem pagamento, não tem sacrifício que a gente possa fazer. Deus já fez absolutamente em tudo, e nós recebemos a justiça de Deus através de Jesus Cristo, única e exclusivamente pela fé. John Wesley também é outro. Ele diz que um dia ele não queria ir à reunião. Ele não se sentia nem crente, ele falou. E por algum motivo ele disse que resolveu ir àquela reunião. E quando ele chegou lá, as pessoas orando, pegaram o livro de Romanos
e que o próprio Martinho Lutero havia dito a respeito dessa carta. E John Wesley, maior avivalista da Inglaterra, um dos personagens mais importantes da história da igreja, na história recente, ele disse que quando ele começou a ouvir a exposição de Romanos, ele disse que naquele momento ele entendeu o que é graça, o que é justificação pela fé. E Deus, ele fala que entrou no coração dele através do Espírito Santo. E o resultado é que ele se torna um dos grandes evangelistas que nós tivemos na história da igreja. Por causa daquilo que Deus usa o apóstolo Paulo para falar a nós. Por causa dessa mensagem tão poderosa, dessas doutrinas tão necessárias e importantes para o estabelecimento da igreja. Uma carta que nós nos debruçamos nela, e vamos fazer isso aqui por muitas semanas. E eu creio que não só história de personagens do passado, mas nós vamos conseguir entender mais sobre graça, sobre justificação, sobre evangelho, sobre Cristo, sobre Deus, sobre a nossa própria natureza pecaminosa, sobre como somos aceitos diante de Deus, como Deus nos recebe como parte da sua família, como nós nos achegamos a Deus única e exclusivamente pela fé, por uma obra de graça que Ele realizou e continua realizando em Cristo Jesus, em nós, pelo seu Espírito Santo. Essa carta tão profunda, tão especial, uma das mais, se não a mais complexas, para que a gente consiga interpretar, mas todos aqueles que chegaram com humildade diante da palavra de Deus, foram alcançados pelo Espírito Santo, e se não conseguimos todas as respostas, nós teremos o nosso coração aliviado e cheio de paz, porque saberemos que fomos perdoados e aceitos por Deus. E Romanos fala sobre isso, só sobre Deus, só sobre Jesus. Não tem nada de nós, fala sobre tudo que Deus realizou através de Jesus para nos alcançar. Essa é Romanos. É isso que Paulo escreve aqui e que nós vamos falar muito a respeito dela. E eu tenho certeza que Deus continuará nos abençoando. A minha missão aqui hoje à noite, irmãos, começando, é Romanos capítulo 1, verso de número 1 até o verso de número 7. Romanos capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 7. Eu coloquei como tema o Evangelho de Deus e o chamado a todos os povos. É claro que é só para essa parte que eu pretendo falar aqui, porque Romanos é muito mais do que isso. Alguém já disse que Romanos poderia ser classificado como o quinto evangelho, ou o evangelho da justificação pela fé, de tão especial que essa carta é. Parece que colocada de propósito, depois dos evangelhos e atos, a história da igreja, para explicar para nós o que Jesus ele fez, o que Jesus ele realizou. Não foi a primeira carta que Paulo escreveu, sem dúvida a mais importante, mas parece que de forma proposital na nossa sequência de livros, a gente consegue compreender o que Jesus realizou, o que Jesus veio realizar e qual que era o plano de Deus. E ela vai explicar para nós tudo isso. Romanos capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 7 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Verso 7, último. A todos os que estão em Roma,
são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Normalmente, as cartas do apóstolo Paulo, elas têm um propósito específico ao serem escritas. Por exemplo, eu falei sobre Gálatas aqui. Havia um problema com as igrejas da Galácia, porque a igreja, ainda muito nova, e ela era de maioria de judeus à época, e os não-judeus começaram a aceitar a fé em Jesus e vieram para a igreja. E se confrontaram com um desafio. Somos judeus que se converteram e devemos praticar todos os ritos judaicos, continuar respeitando a tradição dos nossos antepassados, como parte integrante da nossa fé? E o que fazemos agora com o outro lado? Os não-judeus que estão aceitando a fé, somente pelo fato de crerem em Jesus, são parte da comunidade, ou eles precisam também se tornarem judeus como nós, pelo menos respeitando as práticas da tradição judaica? E o apóstolo Paulo escreve a carta para dizer que não. A lei, ela foi encerrada, ela chegou ao seu clímax em Cristo. Existe agora um novo testamento, uma nova aliança inaugurada em Jesus. Tanto judeus como não judeus são aceitos nessa família pela fé na obra que Cristo realizou. Então a sua identidade nacional não faz diferença nenhuma. Para dar um exemplo de propósito que Paulo escreveu uma das suas cartas. E outras mais por aí. Romanos não tem, pelo menos aparentemente, algum problema nas igrejas em Roma. Só que Paulo, ele é aquele tipo de pregador, missionário, que não desperdiça oportunidade alguma. Como ele diz algumas vezes aqui ao longo dessa carta, que ele queria muito ir até os romanos. Ele queria chegar nas igrejas. E ele fala, compartilhar algum dom com vocês, alguma revelação. Eu quero ir aí para ser abençoado por vocês. Eu quero ir aí porque eu quero que vocês me ajudem a chegar à Espanha. Então Paulo deseja ir conhecer aquelas igrejas, que não foi Paulo que fundou, nem Pedro que fundou, nós não sabemos quem foi. Então Paulo manda essa carta para antecipar a sua ida até Roma, mas também e principalmente porque ele tem um objetivo claro ao escrever. Não foi um problema que motivou, mas tem um objetivo de Paulo por trás. É a maior cidade do mundo, um dos maiores, se não o maior império da história da humanidade. César, ele é recebido como um deus, chamado pelos seus súditos de filho de Deus. E a igreja ali em Roma é como se fosse um farol para que as pessoas vissem como a igreja de Jesus, ela vive a sua fé, ela defende os seus princípios na maior cidade do mundo, no lugar onde todas as coisas acontecem. Fervilhava Roma, era um negócio, um caos. Imagina São Paulo com todo o seu barulho, com todos os seus carros, com todas as suas empresas, com toda a sua indústria, tudo isso, e a igreja ali no meio, sobrevivendo, testemunhando a respeito de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele aproveita todo esse cenário para mostrar aquelas igrejas e para aquela cidade que não César, mas Cristo é Senhor do mundo.
que não é César que toma conta das coisas, mas é Deus que está no controle de absolutamente tudo. De que não é o que acontece naquela maior cidade, porque o evangelho é maior do que qualquer coisa. A graça de Deus, ela é maior do que tudo isso. Então isso motiva Paulo a escrever aquela cidade para falar sobre o evangelho da graça, o evangelho da justificação pela fé, um evangelho que tem como cerne, embora o tema de Romanos seja o capítulo 1, verso de número 16 e 17, a justificação pela fé, a essência de toda a carta aos Romanos é uma pessoa, é Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele permeia toda a carta. Tudo o que nós vamos ver aqui diz respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai usar da sua oportunidade para falar aquela cidade, falar aquele povo, aquelas igrejas, porque ele sabia que aquela carta não ficaria restrita à igreja. O costume deles era circular. Então passava de uma igreja para outra, espalhava-se rapidamente as informações, como eu acredito que tem acontecido com Romanos. Então deixa uma mensagem clara para a maior cidade do mundo, para um dos maiores impérios do mundo, para o Senhor do império, que Jesus, Ele é o Salvador da humanidade, Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Mas antes de nós nos aprofundarmos e vamos ao longo de toda a carta, nós temos essa introdução de Paulo. E essa introdução serve como base para tudo que virá depois. Esses 7 versos aqui é como se fosse o piso onde nós começamos a estrutura, melhor dizendo, onde nós vamos construir esse edifício da carta aos Romanos e vai nos ajudar a entender e compreender o que virá lá na frente. E eu chamo os irmãos a acompanhar, por gentileza, aí na sua Bíblia, o que o apóstolo Paulo falou aqui a nós. Primeiro, Paulo dá as suas credenciais, o verso de número 1. Primeiro ele se chama de servo e depois de apóstolo. Paulo usa uma palavra que para os romanos, ela é muito familiar. Alguns historiadores dizem que havia cerca de 20 milhões de escravos no império. A palavra que Paulo usa aqui é doulos, que significa escravo, escravo, na concepção da palavra. Alguém que era considerado uma propriedade, um instrumento de trabalho para o Império Romano. Não tinha valor, não tinha dignidade alguma. E Paulo se apropria dessa palavra para dizer que, e você vai entender isso mais para frente da carta, porque ele vai falar em um dado momento que ele era escravo do pecado e fazia aquilo que o pecado lhe mandava fazer. Só que agora ele é escravo de Jesus. Ele faz o que Jesus o chamou para fazer. Ele usa esse comparativo para dizer: antes eu vivia no pecado, fazia o que o pecado queria, porque eu era escravo do pecado. Agora eu sou escravo de Jesus. A minha vida pertence a Jesus. Como escravo para o Império Romano, que era propriedade do seu senhor, que não tinha dignidade, Paulo ressignifica essa palavra para dizer que em Cristo encontramos dignidade, mas nós nos submetemos ao seu senhorio e fazemos absolutamente tudo o que Jesus ele nos ordena fazer. Aí na sequência a outra palavra, apóstolo. Agora vem dignidade e autoridade. Ele diz que ele foi separado, escolhido. Paulo está dizendo aqui e faz menção ao encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, mas também deixa entender que, e ele compreendeu isso, que o seu chamado era antes mesmo dele nascer. Que não tinha como ele correr, não tinha para onde ele ir, não tinha como ele escapar de Jesus. Não tinha como ele fugir de Jesus de maneira alguma, porque a graça o encontraria de qualquer maneira. Quando ele fala sobre separado, sobre ser escolhido, ele está dizendo para nós: eu poderia tentar correr. E eu penso que Paulo possa lembrar das palavras de Jesus, quando diz para ele: dura coisa
é você tentar lutar contra mim. Não tem como lutar contra Jesus. Jesus chama, Jesus separa, e é o mesmo Jesus que envia Paulo para pregar o evangelho aos gentios. A segunda coisa que Paulo fala aqui, no verso de número 2, final do verso de número 1 e o verso de número 2. O evangelho de Deus que ele foi chamado para pregar, que foi prometido pelos profetas nas escrituras sagradas. Paulo diz que o que ele está fazendo não é novidade, porque já os profetas haviam falado. Os profetas já haviam anunciado isso. O texto até que foi lido aqui na hora do louvor, o de Isaías. Não precisamos nem ir lá em Gênesis 3,15, mas o de Isaías que foi lido aqui. O chamado de Deus a todos os que têm sede e fome, a todos os que querem, a todos os que desejam, a todos quanto necessitam, está sendo ofertado, está sendo prometido, está sendo dado. E Paulo diz que isso não é coisa recente, isso não é cabeça de seguidor de Jesus. Não foram eles que pensaram sobre isso. Isso já havia sido prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, a palavra de Deus. Deus já havia anunciado o que ele iria fazer, Deus já havia prometido aquilo que ele iria realizar, a restauração de Israel. Deus já havia anunciado através dos profetas, Deus já estava falando. E veja que coisa maravilhosa que Paulo diz aqui: o evangelho é o evangelho de Deus. Ou seja, e mais importante, não é produzido na terra, foi produzido no céu. Não foi produzido por homens, foi produzido por Deus. A mensagem do evangelho, a boa nova de salvação, ela não é nossa, é de Deus, através de Cristo Jesus. Mas veja que coisa importante aqui também. Porque se dizia que as boas novas era quando o imperador era anunciado, quando ele chegava em algum lugar, mandava um mensageiro, um enviado ali na frente do imperador, e anunciava que ele estava chegando, ou alguma coisa que ele havia feito. Mas essa boa nova, ela é humana. Essa boa nova, ela é da terra. O que Paulo está dizendo é que essa boa nova, ela é de Deus, ou seja, o que Deus realizou em Cristo Jesus. O evangelho tem a ver com o que Deus está fazendo através de Jesus. Não tem a ver com o que Deus, com o que o homem está fazendo, mas aquilo que Deus ele realizou através do seu Filho Jesus. O evangelho não pertence à Igreja Batista da Graça. O evangelho não é da nossa denominação. O evangelho não é do Brasil. O evangelho é de Deus, produzido no céu. Foi o próprio Deus que pensou, planejou, foi o próprio Deus que executou, foi o próprio Deus que fez com que todas as coisas acontecessem segundo a sua vontade. A cruz não foi um erro de cálculo, era plano de Deus, era a vontade de Deus que o seu Filho morresse lá por nós e em nosso lugar. O que nós estamos celebrando aqui essa noite, ou vamos celebrar daqui a pouco, a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é evangelho, e é evangelho de Deus, não é evangelho de homem. Não é produzido aqui, veio do céu, foi anunciado pelos profetas e Deus está executando agora. Terceiro, a centralidade de Jesus no evangelho, verso 3 e 4. Paulo diz que esse evangelho de Deus, prometido pelos profetas nas escrituras, é acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Quanta verdade em 2 versos apenas. Primeiro Paulo diz, o Evangelho, ele é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre coisas ou sobre pessoas. Está na moda agora. As igrejas personalizaram ou customizaram seu evangelho. E ele passou a ser voltado para pessoas, outros para coisas.
Venha para a igreja que você vai receber. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Estou dizendo que inverteram a ordem das coisas. Venha para a igreja e você vai receber o bem que você quer. Venha para a igreja e os seus problemas familiares, de saúde, de relacionamentos, consigo mesmo, serão resolvidos. Venha para cá porque nós vamos encontrar a sua identidade. Mudaram as coisas. Essa personalização tirou o foco, o centro do que é importante, que é Jesus, e colocou sobre nós. E aí Paulo, citando mais uma vez aqui a carta aos Gálatas, Paulo diz, isso é outro evangelho e deve ser condenado, não pode ser aceito no nosso meio. Porque o evangelho verdadeiro, ele é sobre Jesus. O evangelho prometido, o evangelho anunciado pelos profetas e trazido por Deus a nós, é acerca de seu Filho, Jesus, o nosso Senhor. O evangelho nos alcança, mas tem a ver com Jesus, não é coisas, não é bens, não é benefícios que nós podemos usufruí-los aqui, mas é sobre Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. O evangelho é uma pessoa e o que essa pessoa fez, que foi morrer na cruz por nós e pelos nossos pecados. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho de Deus, que é acerca de Jesus. E aí Paulo quebra o imperador e os seus súditos agora aqui, quando ele diz que da descendência de Davi, o lastro do imperador, ele era bem curto, porque a sua família estava recente no poder e não durava muito tempo. Mas ele diz que Jesus não. Jesus é da descendência de Davi. 1000 anos atrás já havia se prometido um rei e um senhor sobre o mundo. Não é algo recente, é algo que Deus já havia planejado e Deus já estava executando. E mais uma vez ele fala a respeito do seu filho Jesus, ou filho de Deus. O imperador tomou o título de filho de Deus. As pessoas respeitavam as ordens, a palavra do imperador, principalmente pela força, mas também porque reconheciam que ele era filho de Deus, porque ele era filho de um Deus. E Paulo diz que, diferente desses que estão no poder do mundo temporal, Jesus é o filho do Deus verdadeiro, do Deus que tem o controle sobre todas as coisas, sobre tudo e absolutamente tudo. E ele sentencia isso quando ele fala que isso foi provado através do Espírito Santo, que quando Jesus morreu, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Nenhum homem conseguiu esse feito, nenhum imperador conseguiu isso, mas Jesus se tornou a primícia daqueles que dormem, porque pelo poder de Deus, ele foi trazido de novo à vida ao terceiro dia, ele ressuscitou para a nossa justificação e para a glória de Deus. Isso é sobre Jesus. Por isso que não tem ninguém igual a ele, por isso que o império não bate com ele, por isso que não pode se sustentar o que Deus está fazendo, que é trazer o seu reino aqui para a terra. Deus habitando em nós, o Emanuel, está acontecendo por causa do poder dele, por causa daquilo que Jesus fez, por causa daquilo que Jesus, ele realizou na sua cruz e na sua ressurreição dos mortos. Quarto, irmãos, e acelerando para a gente terminar. Paulo muda agora a direção dos seus argumentos e passa a falar sobre a centralidade, a universalidade do Evangelho. O Evangelho não é para um grupo restrito de pessoas, não é para um povo seleto. E Paulo fala isso. Por meio dele, Jesus, e por causa do seu nome, ele fala, recebermos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo fala duas coisas aqui.
Deus tem um povo que ele chamou para a obediência. Deus tem um povo. E agora Paulo mira as suas armas para os judeus dentro da igreja, de que achavam que eram exclusivos. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos o templo, nós temos a lei, as promessas. Então nós temos uma exclusividade diante de Deus. Nós somos os primeiros. E os outros têm que vir depois de nós e se igualar a nós para poder ser aceito diante de Deus. Paulo diz não. Deus tem um povo. E esse povo não é só de judeus. É de judeus, é de gregos, é de romanos, é de brasileiros, é de todos os cantos da terra. Deus tem chamado um povo para a obediência através da fé. Paulo começa a iniciar o argumento mais poderoso da carta, que é a justificação pela fé. A justiça que provém de Deus e que recebemos pela fé. Paulo diz, esse povo só obedece por causa da fé. Sem a fé, este povo não obedece. E que nós vamos receber essa fé. Vai ficar para outro domingo. Mas Paulo diz, este povo é o povo chamado por Deus e só obedece através da fé que ele concede mediante o Espírito. E a segunda coisa, este povo chamado para obediência passa a ser agora propriedade exclusiva de Jesus, o nosso Senhor. Paulo termina aqui o verso 6 dizendo, vocês também foram chamados para pertencerem a Jesus. Nós temos um Senhor, nós fazemos parte de um povo, nós somos de um reino. Este reino tem um rei, e ele é Jesus, e nós pertencemos a ele, e devemos exclusivamente nos submetermos ao senhorio de Jesus. Nós não pertencemos mais aos senhores do mundo. Nós não estamos mais sobre o domínio dos poderes deste mundo. Nós agora pertencemos a Jesus, o nosso Salvador. Nós somos povo de Deus e pertencemos agora a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Nós não pertencemos mais a este mundo no sentido de domínio, de estarmos presos a ele. Não, o nosso reino não é dessa terra, o nosso Senhor não é deste mundo. Ele ainda irá trazer o seu reino consumado, e aí sim todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós pertencemos a Jesus, nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, nós estamos sob o domínio exclusivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para terminar, Paulo fala sobre os efeitos do pecado. Não seria Paulo se ele não colocasse na prática aquilo que ele está falando. Ele faz isso. Toda vez que Paulo fala sobre alguma coisa, um assunto importante, e tudo que Paulo fala é extremamente importante, ele sempre mostra. Se ele foi chamado para pregar o Evangelho é de Deus. Cristo é o centro do Evangelho. O Evangelho é para todos os povos, que Deus tem chamado o povo de todos os lugares da terra. Paulo vai terminar dizendo a nós sobre os efeitos do Evangelho. O que é que o Evangelho causa na vida das pessoas? Verso de número 7, Paulo diz, todos os que estão em Roma são amados de Deus. É forte essa palavra para os romanos. Por quê? Os romanos eram odiados pelas outras nações. Se odiavam os romanos. A convivência com romanos era por conveniência. É porque é o maior império. Havia um status por morar na capital do império, Roma. Mas eles eram odiados. A cidade era promíscua, idólatra, corrupta, mal.
Então, por mais que houvesse o status de ser a capital do império, Roma era terrível, era horrível, como qualquer grande cidade dos nossos dias, dominada pela prostituição, pelo pecado, pela corrupção, pela criminalidade, pela maldade. E era assim que as pessoas viam Roma e os cidadãos romanos. Só que agora, por causa do Evangelho, este povo chamado por Deus para a obediência na fé, que pertence agora a Jesus, pode ser que seja odiado pelos de fora. Mas tem uma palavra mais importante que podemos ouvi-la, que somos amados de Deus. Somos amados de Deus. E Paulo já aqui deixa claro, não é porque fizemos alguma coisa, não é porque somos bons por causa de alguma coisa que nós fizemos, mas simplesmente porque Deus decidiu nos amar e nos amou profundamente, é que podemos ser chamados amados de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E como a história ela se repete, ela caminha para um desfecho final. Ela tem começo, meio e fim. Vai terminar quando Cristo voltar. Só que coisas elas vão se repetindo. Elas vão acontecendo e parece que olhando para a história já aconteceu. Essa palavra de Paulo para os irmãos dizendo que eles eram amados, irmãos, amados da graça. É porque assim como chegou uma época em que os crentes de Roma eram odiados pelo simples fato de serem cristãos, mesmo assim vai acontecer conosco, seremos odiados, e Jesus prometeu isso, pelo simples fato de crermos em Jesus e obedecemos a sua palavra. Chegará o tempo, se é que não já chegou e alguns já tenham presenciado isso, ser odiado por causa da sua fé, mas não esqueça dessa palavra de Paulo, odiado pelo mundo, mas você é amado por Deus em Cristo Jesus, que te salvou. Nós somos amados de Deus. E Paulo diz, continuando, não só amados, mas também vocês foram chamados para serem santos, separados do pecado. E a separação de pecado, a separação na santificação que Paulo nos ensina aqui, não é só o estar longe do pecado. A santificação que Paulo nos ensina é uma aproximação de Deus. Quanto mais nos santificamos, obra do Espírito Santo, mais nós estamos chegando perto de Deus. Mais nós estamos nos tornando semelhantes a Cristo. Se Cristo, ele é o segundo Adão, se ele é agora o nosso representante espiritual e nós somos novas criaturas em Cristo, nós não parecemos mais com a natureza pecaminosa, nós agora nos parecemos com Cristo, por isso estamos sendo santificados, por isso fomos chamados para sermos santos, estamos nos achegando a Deus e nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus. O processo de santificação tem nos levado para perto de Deus e nos tornado mais crentes em Jesus, segundo a sua palavra. E para terminar, Paulo diz que o Evangelho, ele traz graça e paz com Deus. O Evangelho traz graça e traz paz com Deus. Antes afastados de Deus, inimigos de Deus, longe de Deus, agora nós temos graça e paz através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A separação que havia entre nós, ela foi tirada em Cristo. Ela acabou em Jesus. E agora o que recebemos de Deus é graça. E temos paz com Ele. É como se Paulo estivesse nos dizendo aos romanos e a nós: pode chegar em casa essa noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque do seu lado está Deus.
Deus era nosso inimigo antes. É isso que Paulo está dizendo. Deus era o nosso inimigo. Forte essa palavra. É isso. Deus era nosso inimigo, mas agora não mais. Nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados através de Jesus. Recebemos por esse evangelho graça e paz. Glória a Deus por isso. Queridos, encerramos essa primeira parte e que Deus nos abençoe. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através da sua palavra, como eu creio que Deus tem feito e continuará assim fazer. Entramos imediatamente na celebração da ceia do Senhor. E neste momento eu quero convidá-los a abaixar a sua cabeça e a refletir sobre essa graça tão maravilhosa que recebemos em Cristo Jesus. Indignos, mas amados. Não merecemos, mas somos aceitos. E diante da mesa posta, a mesa de comunhão, a mesa de graça, a mesa de amor, de paz, de alegria, a qual estamos diante dela, agradecer a Deus, confessar a Ele o quanto somos pecadores e agradecer por ser tão amado de Deus, por ser tão agraciado como nós somos, pecadores, mas arrependidos, que receberam o favor de Deus e hoje estamos aqui para celebrarmos nessa imagem tão poderosa da ceia do Senhor, que nós cremos na morte, na ressurreição e na volta do Senhor Jesus, e que pelo seu sangue nós fomos purificados e agora temos acesso a Deus. Querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos nesse momento. Nós confessamos diante de ti os nossos pecados, as nossas transgressões. Confessamos diante de ti, ó Deus, a nossa miséria, os nossos atos tão indignos. Mas diante deste evangelho da graça, esse evangelho que não aceita barganha, o evangelho que não aceita troca, que não aceita condicionamento humano, porque é o evangelho de Deus, é o evangelho de Jesus, que salva, que transforma, que liberta, que restaura, que resgata. É diante do Senhor que ao mesmo tempo confessamos as mazelas dos nossos pecados, mas nos levantamos em adoração, celebrando ao Senhor que nos deu vida e vida com abundância em Cristo Jesus, que somos perdoados, amados, santos, filhos de Deus, família de Deus, recebidos diante de Deus, de que a porta de acesso antes fechada pelo próprio Deus, hoje é aberta e é oferecida essa graça salvadora a todos quanto querem receber Jesus e não precisa fazer nada, apenas aceitá-lo pela fé, arrependido dos seus pecados, confessando Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado por isso, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.